Fala galera, estamos aqui na segunda parte da nossa aula do sistema tegumentar em relação à anatomia e fisiologia da nossa pele. Já vimos a estrutura da nossa pele, já vimos as funções da pele, a participação dela na formação da vitamina D, vimos aí detalhamento da camada da epiderme e também a segunda camada da derme, em relação aqui às palavrinhas-chave, não esqueça disso, epiderme, queratina, proteção, descamação. Aqui a gente tem a derme com a elasticidade, colágeno, então isso aí, resistência, são palavras bem importantes para o entendimento dessas duas primeiras camadas da pele. Nesse bloco nós já vamos começar falando da última camada da pele, que é o tecido subcutâneo, o tecido aqui gorduroso, o tecido adiposo, a hipoderme, tudo isso é sinônimo, para aquele tecido ali onde tem as células de gordura. A espessura desse tecido gorduroso depende, da nossa estrutura corporal aqui em relação à camada de gordura. Pode estar maior nas pessoas mais gordinhas e menor nas pessoas mais magrinhas, O objetivo dela é causar um isolamento térmico no controle da temperatura, importante, e também aqui ajudar no impacto, na redução da lesão, no caso aí de quedas, em relação aí ao amortecimento da nossa pele, vai ser promovido justamente, juntando um pouquinho da resistência e elasticidade da derme com a flexibilidade aqui no sentido de amortecer mesmo, a palavra ideal para o tecido adiposo, ok? Então nós vamos ter o tecido subcutâneo unindo a pele aos demais órgãos. Nós temos como função o amortecimento, isolante térmico e protege a pele contra choques mecânicos e agindo aqui, repetindo, isolante térmico e amortecimento são as funções mais importantes. Aqui a gente vai, depois que terminou essa parte da hipoderme, a terceira camada, voltar um pouquinho na interação da pele com o sistema nervoso, que vai ocorrer mediante os sensores que vão estar lá na nossa camada derme, tá? A gente terminou as camadas, eu terminei a hipoderme para a gente entender que as camadas estão findas, E aqui a gente vem para a relação da pele e o sistema nervoso. Ok. Na derme nós vamos ter aqui os sensores que vão conduzir a informação ao córtex cerebral. Primeiro para a medula, da medula leva para o córtex cerebral essa informação. Então na pele eu tenho o sensor de frio para detectar baixas temperaturas, eu tenho sensor de toque, sensor de calor, e isso vai estimular o nosso corpo a, por exemplo, produzir o suor, para liberar esse calor, ou no caso de temperaturas baixas, o corpo vai estimular, por exemplo, o tremor muscular para produzir calor. Então, essa aqui é o começo da resposta do nosso corpo, para o controle da temperatura. Eu tenho o nervo de raiz de pelo, que detecta movimentos aqui do pelo. Eu tenho também o sensor de pressão, que detecta uma pressão intensa sobre a pele. É por isso que a gente detecta e se tira aquela parte do nosso corpo que está sendo submetida a uma pressão que pode lesionar a nossa pele. Sensores também de recepção da dor, Tudo isso conduzindo as informações para que o nosso corpo reaja em relação àquele tipo de estímulo específico. Aqui na literatura a gente tem os nomes específicos desses receptores, tá? E o que é que eles estão interpretando e levando para o nosso cérebro. Então, os receptores de Krause, eles têm correlação com o frio. O de Ruffini, com o calor. O de Merkel, com tato e pressão. São mecanorreceptores, o de Merkel, os discos de Merkel, Eles estão, inclusive também na epiderme, Receptores de Pacini, então estão relacionados com a pressão. Meissner, tato, e algumas terminações nervosas livres que vão conduzir o estímulo doloroso. Então aqui, de forma de imagem, nós vamos ter os discos de Merkel, que são mecanorreceptores, limite da epiderme e da derme, por meio aqui da camada basal, que a gente está vendo. Corpúsculo de Meissner, acho que é Meissner, Receptor de folículo piloso, onde aqui o pelo vai nascer,
né, e dessa forma vai ser exteriorizado depois para a epiderme. Corpúsculo de Pacini, que tem a ver aqui com a pressão, percepção da pressão, e de Ruffini, que tem a ver com o calor. Então isso aqui, gente, pode aparecer na prova, se for aprofundar pode aparecer. É importante saber que eles existem, né, e que estão aí possíveis de serem cobrados na nossa prova. A cor da pele, a gente já viu, depende da melanina, né, e isso vai aí trazer a diferenciação da nossa raça humana, né, em relação às cores, tá? Olha aqui uma questão a mais para a gente ver a anatomia e fisiologia da pele. Em relação à anatomia e fisiologia da pele, assinale a alternativa correta. Letra A. A hipoderme é uma camada constituída basicamente de queratina e colágeno. Observe que aqui, quando eu falo de queratina, eu estou falando de quê? Queratina epiderme. E não hipoderme, que é o tecido adiposo, gorduroso, subcutâneo, né? E o colágeno, eu estou falando de outra camada, eu estou falando aqui da derme. Então, muito cuidado, tá? Para a gente ter as palavras-chave para cada camada. B. A pele é o menor órgão do corpo humano, com uma espessura menor que 0,1 milímetros e uma superfície aproximada de 1 metro quadrado. A pele é o maior órgão do corpo humano. Isso aqui também é uma informação que aparece nas nossas provas. C. A pele é composta por duas camadas. Uma profunda, chamada de hipoderme, e a outra superficial, chamada epiderme, sendo que as duas camadas formam a derme. Nada a ver, né? Nós vamos ter 3 camadas, onde eu tenho a epiderme, mais exteriorizada, tem a ver com a queratina, proteção, não tem vascularização. Depois eu tenho a derme, que é vascularizada, tem os receptores. E por último, a hipoderme, que tem a ver com o isolamento térmico, a gordura, né? D. A pele mantém a integridade da superfície corporal pela migração e pela descamação, podendo recuperar a superfície das feridas pela intensificação dos mecanismos normais de reposição celular. Ok, quando há uma ruptura da pele, nós vamos ter aqui, né, o mecanismo de cicatrização produzindo, né, inicialmente aí novos vasos sanguíneos, angiogênese, né, os fibroblastos, produzindo aí a parte do colágeno para que ocorra uma nova pele ali formada, né, por meio do tecido cicatricial novo, tá? E a epitelização sendo a última fase aí do processo cicatricial, né? Depois de, claro, trabalhar mais aí a melhoria dos colágenos, né? A força têncil da ferida, enfim, a integridade ela vai ocorrer quando há ruptura com reposição celular, tá? Então, letra D correta aqui. Questão 6. Julgue os itens a seguir relativos à estrutura da pele, é uma questão da banca CESP. A epiderme, camada mais externa da pele, é a camada mais externa epiderme? Ok. É composta de células epiteliais pavimentosas estratificadas, né? Elas estão em estratos diferentes, umas sobre as outras, né? Então tá verdadeiro aqui a nossa questão. Com relação a tipos de epitélio, é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque já caiu em prova também. Nós temos aqui, né, a nossa pele, como a gente já viu, sendo formada por uma célula epitelial pavimentosa estratificada, que tem uma função de proteção, né? Observe que são várias camadas, uma abaixo da outra, para proteger, tá? Mas o epitélio, ele não reveste só a nossa pele. O epitélio, ele reveste também os nossos órgãos, tá? E a depender do órgão específico que a gente esteja trabalhando, eu vou ter um tipo de epitélio específico. Então, eu tenho o epitélio escamoso, o epitélio cúbico, colunar, transicional, pseudoestratificado colunar, estratificado cúbico, enfim. Tem uma série de tipos de distribuição de revestimento, de células de revestimento. Essa aqui já caiu numa questão, que é o tipo de epitélio transitorial ou de transição. Como que isso funciona? São as células que revestem a bexiga. A bexiga ela é de transição porque tem a fase que ela está vazia e ela fica com um tipo de células ali
do epitélio que reveste a bexiga, e quando ela está cheia, ela muda a sua distribuição, por isso que chama de transicional ou de transição ao epitélio da bexiga, porque quando ela está vazia, ela se comporta de um jeito, quando ela está cheia, as células aqui, elas se comportam de outro jeito. Então, bem interessante, isso já caiu em prova, tá? Então, as células do tecido epitelial da pele são muito unidas, sendo esse epitélio estratificado. Já o tecido epitelial que reveste os órgãos tem trocas de substância, ele é simples. Então, quanto mais é simples e com menos camadas, mais fácil a gente consegue fazer o quê? Trocas, tá? Vamos lá para a 7ª questão. A hipoderme, estrutura que se localiza abaixo da epiderme, é assim, gente? Não, né? Na primeira é epiderme, na segunda é a derme, depois que tem a hipoderme. É composta por tecidos conjuntivos que contêm fibras de colágeno e fibras elásticas. Essa combinação de estrutura é responsável pela extensibilidade e elasticidade. Qual é a camada que dá resistência, elasticidade, que está abaixo da epiderme? Tudo aqui é descrição de onde, gente? Da derme, da segunda camada. Por isso, a nossa questão está errada. 8ª questão. A função do epitélio é o revestimento da superfície externa, ok? Tanto o epitélio da pele, como o epitélio dos órgãos, né? Do corpo. Além do revestimento dos órgãos e cavidades corporais internas, ok? A diferença é a distribuição dessas células, né? Na pele elas vão estar estratificadas, vão estar bem unidas, né? E em outros órgãos ela vai estar em camada mais simples para permitir a troca de informações. Então, certinho aqui a nossa questão. Questão 9, do CESP. A derme, conhecida como tecido adiposo, subcutâneo ou fáscia superficial, é constituída por tecido conjuntivo frouxo, vasos sanguíneos, linfáticos, nervos e tecido adiposo. Gente, isso aqui, em relação ao tecido adiposo ou tecido subcutâneo, né, a gente está falando de quem? Da derme não, da hipoderme. A palavra-chave para derme é elasticidade, resistência, colágeno, tá? E a fáscia é a estrutura que reveste o quê? Os músculos, tá? Então tem um músculo aqui e aí a gente tem uma fásciazinha recobrindo esse músculo. Agora a gente vai ver os anexos da pele, onde eu tenho a unha, o pelo e as glândulas. A unha é uma estrutura elástica e achatada que se encontra na superfície dorsal das falanges distais. É formada por uma borda livre, o corpo da unha e a raiz, que é a matriz. Nós vamos ter a unha como uma placa córnea, localizada nessa falange. Cada unha recobre um leito unguial e ela cresce a partir da raiz ou matriz. É composta por placa de queratina, fortemente aderida a partir da diferenciação de células epiteliais da raiz. Alterações do equilíbrio do nosso corpo vai afetar a qualidade da unha. Uma pessoa desnutrida vai ter uma unha fraca, que vai quebrar fácil, né? Os pelos, encontrados em todo o corpo com várias espessuras, cores e comprimentos. A função do pelo é proteger, né, a nossa pele, diminuir a fricção e manter a temperatura do corpo. Quando a pessoa tem o frio, por exemplo, nós vamos ter uma das características de compensação é a pieloereção. Né? O músculo eretor do pelo funciona, né, diante do frio de forma involuntária. Eu não falo, vou me arrepiar, né? Não. E aí no frio o que acontece? O músculo eretor do pelo levanta os pelinhos tudo, a gente fica toda arrepiadinha. E aí esses pelinhos todos levantados formam uma camada de isolamento. E esse isolamento ajuda no controle da temperatura, né, em relação aí ao controle do frio, tá bom? Os pelos são constituídos de queratina e criados aí saindo do folículo piloso. Recebem lubrificação do sebo, que vem das glândulas sebáceas, e a pigmentação vem da melanina existente no corpo. Esses pelos são estruturas proteicas queratinizada, cresce a partir de folículos de camada subcutânea, proteção, regulação térmica por conta dessa camada de isolamento e também ajuda na recepção sensorial. Formado por 3 regiões, onde a gente tem a cutícula, o córtex e a medula do pelo. A nutrição dele é pelo leito vascular, que fica ali ao redor do pelinho, né? A gente tem o músculo eretor do pelo, como eu falei, é uma bainha de músculo liso,
que se insere no tecido conjuntivo associado ao folículo piloso. Então, eu tenho aqui o folículo piloso, o músculo, né, eretor do pelo, tá? E tem aqui a glândula sebácea e a glândula sudorípara. A sebácea libera o sebo e a sudorípara o suor. E aí a gente entra exatamente nas classificações em relação aqui às nossas glândulas. As sudoríparas, que libera suor, nós vamos ter de dois tipos, tá? Onde eu tenho a écrina, que libera o suor em maior parte do corpo, e a apócrina. Essa apócrina, ela vai se especializar, né, e desenvolver no período da puberdade, essa apócrina, e ela é responsável pelo odor, a caatinga, né, o cheiro debaixo do braço aí forte, na Bahia a gente chama caatinga, quando a pessoa tem aí um CC, chama CC, caatinga, não sei como que você conhece, porque a gente tem que usar o desodorante, né, por conta dessa glândula aqui, apócrina, que libera um suor que tem um cheiro característico, né, se a gente ficar aí com um desodorante vencido, a gente vai perceber isso facilmente, né? Então isso vai acontecer por volta aí da adolescência. Observe que a criança ela não precisa usar o desodorante e não libera esse odor, né? Já a partir da adolescência, da puberdade, a gente tem o aparecimento, né, o desenvolvimento dessas glândulas aí, do tipo de sudorípara, apócrina, que é não só na região da axila, mas também na região inguinal. Ela também vai estar presente ali, liberando um cheirinho característico, tá? Então, vai estar presente na axila e na região genital. E as sebáceas é onde vai estar liberando ali o sebo, e ela vai estar mais presente no rosto e no couro cabeludo. As glândulas sudoríparas, elas controlam a temperatura, porque quando está calor, ela libera o suor e dessa forma ajuda no controle da temperatura. A sudorípara écrina faz uma comunicação externa dos poros, disposta em toda a superfície do corpo, responsável pela produção do suor e temperatura do corpo. A apócrina, grandes e ramificadas, são encontradas nas axilas e área genital, responsável pelo odor causado pelo suor. Aqui é tudo que a gente já tinha botado naquele esquema, já tinha falado. As sebáceas estão no rosto, no couro cabeludo, secretam sebo, que é formado por gordura, óleo, cera e detritos ali de restos celulares. Lembrando que as glândulas, gente, são invaginações do nosso epitélio, tá? Então aqui vai formar, né, aquelas invaginações e ali aquelas células vão produzir o material, o sebo no caso, né, onde ele vai ser aqui exteriorizado, tá? A função das glândulas sebáceas que produzem aí o sebo é tornar a pele mais macia, né, por conta da proteção desse sebo, retardar a evaporação e também tornar aí um mecanismo de defesa inespecífico, matando algumas bactérias. Vamos ver aqui a questão de número 10, da Marinha. Segundo Tortora e Nielsen, qual a função da pele que permite que ela receba quantidades significativas de vitaminas lipossolúveis, medicamentos, gases, materiais tóxicos, sais de metais pesados e esteroides? Então aqui a pele vai estar funcionando, né, recebendo substâncias, ou seja, absorvendo substâncias. Professora, você falou que a função da pele é proteger para que esses materiais tóxicos não sejam absorvidos. Quando a gente estuda toxicologia, você vai ver que a pele realmente tem a função de proteger, né, o nosso corpo dessas substâncias tóxicas, mas algumas elas conseguem ali serem solúveis na pele e conseguem penetrar no nosso corpo. É claro que não é uma absorção tão grande como, por exemplo, quando a gente ingere esse tóxico, mas a pele possui a capacidade de absorver esses tóxicos, e é por isso que a gente tem que usar o equipamento de proteção individual ao manusear, né, esses tóxicos, como por exemplo os agrotóxicos, né, e outros produtos aí maléficos à saúde, tá? Inclusive medicamentos a gente usa recebendo aí por meio da pele aqueles adesivos. Então ali é um mecanismo, né, de forma do nosso corpo absorver alguns medicamentos específicos, aquele adesivozinho chamado de emplastos, né, que são utilizados para estar aí absorvendo pelo meio da pele, tá certo?
Então eu tenho aqui a função da pele de receber, né, essas vitaminas, medicamentos, de forma a entender aqui a absorção, né, dessas substâncias. Então não é a termorregulação, reservatório de sangue, né, não é com essa função aqui de absorver essas substâncias, excreção e absorção, né, aqui absorção, proteção não, proteção seria justamente quando ela impede, né, um nível de absorção em relação a essas substâncias, né, e sensibilidade cutânea tem a ver com a parte nervosa de distribuição ali da recepção por meio dos receptores, né, e que levam essa informação para o cérebro. Então, nesse detalhamento da marinha, seria mais a absorção, o que estaria aqui na letra C. A excreção seria no sentido aqui de excretar, por exemplo, a parte de hormônios, excretar também a parte de suor, né? A pele também tem essa função de excreção, tá? E absorção no que vai entrar em contato com ela, né? Em relação ali a substância e a pele interagindo, tá? Questão 11 do CESP, TRT da 10ª. Os tecidos do organismo humano são formados por camadas ou por grupos de células de tipos semelhantes e com funções específicas. Julgue os próximos itens referentes aos principais tipos de tecidos humanos. O tecido conjuntivo é o mais abundante do corpo e a sua principal característica é a pouca vascularização. O tecido conjuntivo, gente, ele possui vascularização, tá? O que não tem vascularização e é o mais abundante, o maior órgão do corpo, inclusive, é a pele, né? E a pele que não tem a vascularização. O tecido conjuntivo, ele tem várias estruturas fazendo parte do tecido conjuntivo e ele é vascularizado, tá? Então, o tecido epitelial, ele é pouco vascularizado e mais abundante no corpo. Questão 12. No que se refere à anatomia e fisiologia humana, julgue o item, né? Foi uma prova aqui do Instituto Hospital de Base, em Brasília, do CESP em 2018. O tecido epitelial não apresenta terminações nervosas ou vasos sanguíneos. O epitelial, ele realmente não é aqui vascularizados no sentido da primeira camada, que é a epiderme, mas se você lembrar comigo, na segunda camada da pele, que é a derme, nós temos sim vasos sanguíneos. E terminações nervosas nós vamos ter, até porque a pele é responsável por receber essas informações do meio externo de frio, calor, pressão, temperatura, né, e dessa forma conduzir ao córtex cerebral. Então a questão está errada. O tecido epitelial, na segunda camada, vai ter aqui os vasos sanguíneos e as terminações nervosas vão estar compondo aí, saindo da derme e entrando em contato com o meio externo por meio da epiderme, para que a gente tenha a recepção desse contato do meio externo em relação ao tato, quando alguém toca na gente, com relação aqui ao frio, em relação ao calor, lembra lá? Em relação à pressão, né? Tudo isso aqui, ó, vai estar sendo percebido por meio justamente da terminação nervosa, dor. Questão 13. Após a puberdade, o odor vulvar é regulado pela secreção apócrina das glândulas sudoríparas, comumente presente na região. É isso mesmo, né? Isso vai acontecer por volta da puberdade, onde essas glândulas apócrinas, tanto na região vulvar quanto na axila, vai liberar o odor característico, certo? Em relação a esse suor mais azedo, né? Mais fedorento mesmo, né, professora? Então é isso mesmo, é por isso que a gente tem que ter condições de higiene, né? De banho, de uso de desodorante na axila, para justamente diminuir a produção da secreção por meio da glândula sudorípara do tipo apócrina. As outras glândulas sudoríparas, que são as écrinas, elas liberam suor que não tem esse cheiro característico que tem a apócrina, tanto na região vulvar, inguinal aqui, como na região da axila. Certinho aqui a nossa questão, tá? Finalizamos anatomia e fisiologia do sistema tegumentar de forma bem detalhadinha para você, espero que você tenha gostado. Eu, particularmente, cada aula que eu faço, eu procuro fazer como eu aqui gosto de receber, então teoria, questões, o que é que mais cai, o que é que é mais importante, e isso traz para mim uma certeza, assim, de que realmente eu estou ajudando você nessa empreitada, tá bom? Além disso aqui, que foi disponibilizado
organizado, com carinho e com amor para você. Nós estamos no fórum, então qualquer dúvida aciona lá, a gente está olhando com uma frequência bem importante para que a gente dê esse suporte a você também em tirar dúvidas, tá? Fica com outras aulas aí comigo no Gran Curso Online, em relação à anatomia e fisiologia de outros sistemas, né? E sempre aprofundando o seu conhecimento e com certeza sua hora vai chegar, tá? Todo mundo pode, você também pode. Eu tô aqui para trazer um pouquinho dessa motivação também, porque passar em concurso não é só conhecimento, meu amigo, é conhecimento associado com saber fazer prova, e é por isso que eu gosto de mostrar aqui meu raciocínio na hora da questão, porque isso também é importante ser treinado, e o equilíbrio emocional. Então, quando a gente tem a certeza de que a nossa vida está sendo conduzida, né, por Deus, a gente sabe que na hora certa as coisas vão acontecer. Então, é importante você ter fé, acreditar e dar o seu máximo. Às vezes precisa esticar mais um pouquinho, né, o horário aí, acordar mais cedo. Eu já fiz muito isso. Minhas últimas férias dos últimos 13 anos foram estudando, tá? Então, não é fácil abdicar de viajar para o exterior, nunca fui para o exterior, né? Abdicar de estar ali em lazer, em família, entre amigos, para estar estudando. Mas eu posso afirmar para você que tudo que eu fiz valeu a pena, porque quando a gente sabe onde a gente quer chegar e a gente tem um objetivo, não só nosso, mas da família como um todo, a gente tem aí uma disposição maior para fazer esses sacrifícios e essas renúncias, tá? Então conta comigo nessa empreitada e segue firme, ligado no modo turbo. Um grande abraço e até as próximas aulas.